Boa noite. Queria agradecer a presença de todos vocês no segundo dia de atividades do curso de aperfeiçoamento dos monitores do Museu de Zoologia da Universidade de São Paulo. Antes de mais nada, eu queria pedir desculpas para vocês, que está sendo um pouco atrapalhada a organização, então ontem não houve uma apresentação formal do curso e nem do início das atividades e nem das palavras do vice-diretor que veio falar para vocês para dar início às atividades, né? Como eu disse no início, queria agradecer a presença de todos vocês que estão aqui frequentando isso à noite na temporada de férias. Então, para nós isso é uma coisa muito importante. Além disso, nós queríamos agradecer também o pessoal da direção do Museu de Zoologia que nos cedeu esse espaço e conjuntamente com a abertura do museu à noite é uma exceção. Sem isso não seria possível a realização desse evento. Além disso, também agradecer aos palestrantes que estão doando gratuitamente o seu tempo para a realização desse evento. São as pessoas mais capacitadas para trocar e para tocar esse tipo de assuntos. Quando nós idealizamos essas atividades, como vocês perceberam, elas estão divididas em 5 assuntos diferentes, em 5 dias diferentes. E a ideia principal seria abordar tópicos relevantes que dizem respeito tanto às atividades de pesquisa e de divulgação do Museu de Zoologia. Então, de uma forma ou outra, o objetivo desse curso vai um pouco além do título dele, que seria aperfeiçoamento dos monitores. Ele tem, mais que nada, como objetivo trabalhar em cima de assuntos ou de projetos que são desenvolvidos nessa instituição, por alunos dessa instituição, abordando tópicos básicos na zoologia. Problemas de evolução, como nós vimos ontem com o Paulo, problemas de taxonomia, como nós vamos ver com o Rodrigo, problemas de estabelecimento de relações de parentesco, que nós veremos amanhã com o Felipe, de diversidade com o Flávio, e com o Leandro, que são os problemas de elaboração de material para exposição. Antes de mais nada, novamente agradecer ao Rodrigo pela sua disponibilidade e pela delicadeza de ter aceito o nosso convite. O Rodrigo é pós-graduando, doutorando da seção de invertebrados do Museu de Zoologia. Ele desenvolve suas pesquisas com formigas. Ele é aluno do professor Roberto Brandão. Ceder a palavra para o Rodrigo. Muito obrigado. Esqueci de falar. Pedir para que vocês desliguem ou coloquem no modo silencioso os seus celulares, por favor. Obrigado, Gringo. Bom, eu tenho que falar sobre os slides, segurar o microfone e usar o apontador ao mesmo tempo que respiro e falo. Então, a chance de eu ter um derrame aqui é muito grande, vocês fiquem de olho, certo? Vou tentar não cair, não cometer nenhuma asneira. Bom, boa noite, o Gringo já fez todas as formalidades aí da noite, eu agradeço também a presença de vocês. Como ele disse, férias, período noturno, né? Eu estaria em casa, eu imagino que vocês também estariam se tivessem oportunidade, mas que bom que vocês estão aqui para prestigiar um pouco do que a gente tem para passar, né? Bom, taxonomia. É o seguinte, a teoria taxonômica é uma matéria relativamente densa, né? É algo que pode ser considerado por muitas pessoas até maçante, algo difícil de ser acompanhado, e que eu tentei nessa apresentação trazer para um nível bem básico, não em qualidade, e sim em teor de informação, certo? Isso significa o quê? Que muitos de vocês vão achar essa apresentação tanto quanto básica, enfadonha, e muitos vão ter
vão estar acompanhando pela primeira vez algumas definições, alguns termos que a gente tem para apresentar aqui hoje. Então, interrompam a qualquer momento, a ideia não é um monólogo, perguntem o tempo inteiro, né, façam seus comentários, né, suas experiências pessoais. A ideia é que fique uma coisa mais próxima do informal, né, para que a gente possa interagir. E a aula, como é tão densa, como é um tema tão maçante, a teoria de taxonomia, para que não fique tão enfadonho de acompanhar. Tudo bem? Ao final dessa aula, eu não calculei um tempo de apresentação, porque a prática que eu vou dar é uma prática relativamente curta. A gente vai subir até o laboratório de Himenóptera, aqui do Museu de Zoologia, e vocês vão ter contato com o equipamento de coleta, com o processo de curadoria, o processamento do material, no caso material entomológico, que é o grupo que eu trabalho. Enfim, vocês vão ver um pouco das etapas da rotina taxonômica realizada aqui no museu. Tá legal? Então vai ficar mais para o finalzinho da aula. Até lá a gente vai falando um pouquinho de taxonomia. Tudo bem? Então vamos lá. Olha aí. Vamos começar então definindo algumas coisas, né? Começar dando um nozinho na cabeça de vocês e tentar desfazer esse nó ao longo da apresentação. Vamos definir algumas coisas. Sistemática. Então, uma palavra de origem latina, certo? Sistema, que significa ordem, arranjo, agrupamento. E que, num consenso das várias definições existentes, pode ser tratada como o estudo da diversidade dos organismos, dos padrões existentes, da origem e da razão destes padrões, e da representação em um sistema de referência através da análise das relações de parentesco entre os organismos. Terrível, né? Denso, pesado. Mas esse conceito aqui está desmembrado. Está desmembrado nesses outros dois que a gente vai tratar aqui embaixo. Vamos lá, a gente volta nele. Taxonomia, do grego taxen, né, que significa para classificar, a ser classificado. E nomos, que significa lei, ciência, administração, administrar, ordem. Né? Seria, então, a teoria e a prática da descrição da diversidade dos organismos, com base em um conjunto de regras de nomenclatura, curadoria e publicação científica. Ou seja, nesse contexto de sistemática, a taxonomia está no âmbito dela. Certo? Se a gente vai estudar a diversidade dos organismos e os seus padrões, a gente, em parte, faz taxonomia quando fala em sistemática. Tá ok? Continuando esse jogo de encaixe, vamos lá. Classificação. Seria, então, a representação de padrões obtidos em um sistema de referência através do agrupamento de táxons em categorias hierárquicas. Então, acho que o nome dessa área, classificação, é muito mais explicativo do que o conceito dela. Certo? Então, mais uma vez, a gente tem um englobamento. A classificação está no âmbito da taxonomia. Se aqui a gente vai fazer a teoria prática, a descrição da diversidade dos organismos, obviamente, para fazer isso, para obter esses padrões, a gente vai lançar mão da classificação. Tá? Então, da maneira que eu estou apresentando aqui, nesse consenso de definições distintas, a gente pode dizer que a classificação está no âmbito da taxonomia, como a taxonomia está no âmbito da sistemática. Tá? Mais um pouco de conceitos. Desculpa, volta a soma para mim, gringo. Eu falei aqui de táxons, e só para deixar essa parte inicial da palestra como a parte das definições, táxon, então, aqui eu estou utilizando como se fosse o conjunto de organismos que possuem um nome ou ao qual poderia ser atribuído um nome. Tá ok? Toda vez que eu disser táxon, então, tenho em mente essa definição. Certo? Vamos lá. Agora, algumas definições que não são consenso, que não são definições que eu agrupei para explicar cada uma das áreas, e sim são definições estabelecidas. Por exemplo, Simpson, no trabalho dele de 1962, separa as duas áreas, sistemática e taxonomia, da seguinte maneira. A sistemática, então, é o estudo científico da forma dos organismos, sua diversidade e de toda e qualquer relação entre eles. Então, a gente começa a fazer uma ligação entre sistemática e estudo da relação entre organismos. Essa relação, entenda-se relação de parentesco. Tá ok? Vamos lá, devagar ainda. E a taxonomia seria o estudo da classificação, incluindo as respectivas bases, princípios, normas e regras. Certo? Então, primeira vez que a gente associa a taxonomia a normas, as regras. Isso vai se repetir daqui para frente. Tá? Uma definição
mais simples do que as anteriores, ok? Exatamente, o estudo teórico das classificações. Lembra que no slide anterior a gente viu que classificação está no âmbito da taxonomia, ok? Tanto que a taxonomia estuda teoricamente suas classificações, esses sistemas de referência, certo? Ainda nesse sentido, Greg, em 1954, diz que os organismos são a matéria-prima da classificação e as classificações são a matéria-prima da taxonomia, certo? A gente, ao lançar mão de uma classificação, ao preparar uma classificação com o material que a gente tem em mãos, a gente vai agrupar o quê? Os organismos, né? E fazer inferências de como eles se separam nos diversos grupos animais. A gente está falando agora de zoologia, certo? Grupos animais. E as classificações, então, são a matéria-prima da taxonomia, certo? A taxonomia é o estudo teórico das classificações, da classificação. Muito conceito, eu sei, mas a coisa vai simplificando daqui para frente. Mais um autor, Mair, fala sobre níveis de sistemática. Então, a sistemática alfa seria a área responsável pela descrição e nomenclatura, pura e simplesmente descrição e nomenclatura dos seres vivos, dos organismos, certo? A beta seria a adição, ao estudo da descrição e nomenclatura, a adição da biologia. Se a gente levaria em consideração caracteres comportamentais de história natural dos organismos. E ele ainda menciona a adição da filogenia e da biogeografia para a sistemática, dita sistemática gama. Tá? Simplificando esse modelo, a gente tem níveis de taxonomia, não de sistemática, de taxonomia alfa, que seria, então, descrição e nomenclatura, e a taxonomia beta, que seria a filogenia e biogeografia. Resumindo, essa sopa de conceitos, de definições. Na prática, e o que se vê com frequência, é que a taxonomia é a área da ciência que rege as regras de nomenclatura desde dos eventos de coleta de material, processamento de material, curadoria de coleção, regras de nomenclatura, agora sim, certo? Para se obter o quê? As classificações. Para a divisão dos diversos organismos estudados em sistemas de referência. Esses sistemas de referência é que vão ser a base para a comunicação em toda a biologia. Certo? Essa é a taxonomia. A sistemática, ou, nessa definição, a taxonomia beta, aí sim, cuidaria da relação de parentesco entre os organismos. Certo? A taxonomia define quem os organismos são e como eles se assemelham, seja morfologicamente, comportamentalmente, ecologicamente, e a sistemática, ou a taxonomia beta, diria como eles estão relacionados filogeneticamente. Qual é a real relação de parentesco entre os organismos. Tá ok? Grayson, em 70, diz que, na prática, sistemática e taxonomia são usados como sinônimos. Tanto que, geralmente, um sistemata se apresenta como taxônomo ou vice-versa. Tá legal? Então, a definição que eu vou usar para essa apresentação de taxonomia é essa aqui. Né? Na verdade, a segunda do Simpson, que é a taxonomia, o estudo teórico da classificação, incluindo as respectivas bases, princípios, normas e regras. Amanhã vocês vão ter uma aula de sistemática, que vai tratar, basicamente, dos fundamentos da sistemática filogenética, da sistemática em si, certo? Da relação de parentesco entre os organismos. Tudo bem? Sobrevivemos a essa parte inicial? Complicada, né? Mas vamos lá. Definimos qual é a taxonomia que a gente vai mencionar aqui. Tudo bem? Bom, se a gente definiu o que é taxonomia, o que faz um taxonomista? Para muitos, o trabalho do taxonomista qual é? Identificar espécies. É muito comum, infelizmente, incluindo na nossa área, entre pesquisadores, a gente encontrar esse pensamento, né? Que um taxonomista ou um taxônomo nada mais é do que um identificador de espécies. E para isso, ele precisa o quê? Consultar um manual de identificação, uma coleção de referência, ou mesmo um simples computador, que tem os dados ali que ele necessita para dar nome para um determinado organismo. Certo? Ou seja, resta então ao taxonomista copiar esse nome em uma etiqueta, e essa etiqueta vai acompanhar aquele exemplar
ao longo de seu tempo de deposição em uma coleção. Tudo bem? Então, uma vez obtido o nome, ou seja, todo o trabalho do taxonomista foi dar o nome para o exemplar, então, aí sim, trabalhos importantes, certo? Veja que, nesse pensamento, o trabalho do taxônomo nada mais é do que básico, simples, rotineiro, certo? Poderão ser realizados ou iniciados. Ou seja, para os taxonomistas prevalece a memorização sobre a razão. Eu não preciso ser intelectualmente capaz, eu preciso ter uma boa memória, sendo taxônomo. Infelizmente, esse é um pensamento ainda comum, inclusive no nosso meio. Tá ok? Bom, talvez devido a essa ideia, né, que a identificação seja o objetivo maior da taxonomia, do taxonomista, do taxônomo, essa disciplina é considerada muitas vezes insossa, maçante, né, meramente descritiva. Uma subciência situada em nível inferior às outras. Ou seja, ela é a base, ela dá simplesmente, ela é a disciplina que vai simplesmente atribuir nomes para que estudos importantes sejam feitos. Então ela é uma subciência. Em alguns casos ainda parece prevalecer a ideia de que após tantos anos de acúmulo de inscrições de espécies, todas já devem estar bem conhecidas. Todo o conhecimento já está bem estabelecido. Ou seja, nada mais é para ser feito. Para que fazer taxonomia? Não é? Enquanto a teoria da sistemática e os procedimentos taxonômicos apresentaram um grande avanço nas últimas décadas, entendam um grande avanço como um imenso avanço, a gente observa aí uma diminuição no prestígio da taxonomia. Ou seja, é um nome cada vez menos falado no meio científico, com cada vez menos lugares para a atuação dos taxonomistas em museus, universidades e outros centros tradicionais de atuação do taxonomista. Ou seja, além da perda do incentivo à pesquisa, existe a perda de espaço no mercado, nesse caso. Né? Então, com esse tipo de pensamento em mente, com esse tipo de formação, um estudante então vai buscar uma outra área, que segundo ele seria mais amparada por um auxílio de pesquisa, por ser uma área mais importante da ciência. Certo? Esse, novamente, é um pensamento que ainda vigora sobre taxonomia, sobre o taxonomista. Né? A gente sabe que isso não é verdade. Quem está na prática da taxonomia, quem trabalha com taxonomia. Bom, a gente diz que não é verdade, então qual que é a importância? Certo? Usando aqui uma frase desse trabalho de Margulis e Presley, 2000, a gente só pode conservar o que conhece. E por isso o primeiro estágio para conservar a biodiversidade é descrever a biodiversidade. Certo? Mapeá-la e medi-la. Então, para isso, o taxonomista é essencial. O taxonomista é essencial para a descrição e compreensão da diversidade da vida, especialmente no momento em que vivemos, provavelmente, a maior crise de ameaça à biodiversidade da história da Terra. Tá, muito drama. Que biodiversidade é essa? O que a gente está perdendo? Né? Só para citar um trabalho, Irving, em 1982, faz uma estimativa para o número de artrópodes, certo? Existentes no mundo, número de espécies de artrópodes existentes no mundo. Ele chega, através de alguns modelos que ele propõe, estudando artrópodes de florestas tropicais, de que o número aproximado seja de 30 milhões de espécies existentes hoje. Tá? E qual que é a fauna, então, que a gente já conhece? O que dessas 30 milhões, o que a gente já descreveu até hoje? 1 milhão. Certo? Então temos aí 29 milhões de espécies de artrópodes para serem descritas. Só artrópodes. Tá legal? Agora vocês imaginem e quantifiquem aí qual é o tamanho da biodiversidade que a gente fala quando está falando da importância do trabalho do taxonomista. Okay? E vocês sabem que essa biodiversidade, enquanto eu estou falando aqui, enquanto vocês estão aqui me ouvindo, ela está sendo perdida, né? Por diversas ações antrópicas. Enfim, a gente vai desenvolvendo modelos para medir essa perda gradativa de biodiversidade, mas a gente já sabe que ela é real, que ela é séria e que ela é muito mais rápida do que o trabalho do taxonomista. Tá ok? Então, ainda falando sobre a importância da taxonomia, além da que eu falei, além de descrever, mapear e medir a biodiversidade, a classificação, ou seja, o resultado do trabalho do taxonomista,
torna a diversidade orgânica acessível a todas as outras disciplinas da biologia, certo? É através do trabalho fundamental, essencial do taxônomo, que vai haver a comunicação entre todas as outras áreas das ciências biológicas. Tá legal? Mais exemplos da importância da taxonomia a gente encontra na agricultura, então. Por algum tempo, existia uma praga que atacava as plantações de laranja no Brasil, né? E essa praga era considerada uma porque ela era chamada popularmente de a broca da laranjeira. Desenvolver um método de controle para essa praga, o desenvolvimento dessa técnica de controle para essa praga não teve sucesso ao longo de muitos anos de tentativa, de esforço e de dinheiro despendido na tentativa de controlar essa suposta broca da laranjeira. Um estudo mais detalhado, conduzido por taxonomistas, no caso por pesquisadores especialistas em besouros, então deram conta de que dessas 5 pragas, 3 pertenciam à família Cerambicidae, eram cerambicídeos, e 2 pertenciam à família Curculionidae. Ou seja, todo o dinheiro, todo o gasto até então despendido no controle da broca da laranjeira, na verdade estava sendo desviado para o controle de 5 espécies com biologia totalmente diferente. Se muda a biologia, a técnica de controle muda, porque cada espécie é sensível, a maioria das espécies é especificamente sensível a um tipo de controle diferente, seja ele biológico ou químico. Legal? Então, um exemplo, por falta de taxonomia, de dinheiro mal empregado, de dinheiro gasto e de prejuízo na agricultura. Legal? Mais um, agora fazendo referência à saúde. No sudeste da Ásia, existia um mosquito era considerado o vetor da malária, né? O único mosquito do gênero Anopheles. Então, muito dinheiro novamente foi despendido no desenvolvimento de técnicas de controle químico e biológico para combater esse mosquito, supostamente o único vetor da malária no sudeste asiático. Com o passar do tempo, em um estudo detalhado de morfologia, um estudo de bioquímica, inclusive, taxonomistas descobriram que aquele mosquito, na verdade, englobava um complexo de 7 espécies de mosquito, sendo que apenas 2 dessas 7 eram vetores da malária. Ou seja, 5 espécies estavam aí sendo combatidas e exterminadas sem motivo real, sem motivo aparente, porque não apresentavam risco à saúde humana. Enquanto os 2 não tinham uma técnica de controle efetiva, porque não se sabia da biologia dessas espécies. Não se tratava essas espécies isoladamente como uma espécie. Daí a importância do trabalho do taxônomo. Certo? A falta de taxonomia, a má taxonomia, pode ter consequências graves em diferentes áreas do convívio humano, do bem-estar humano, como tudo. Ok? Bom, falamos um pouco da importância, falamos da visão que se tem da taxonomia positiva e negativa. Então, quais seriam as etapas de um trabalho taxonômico, né? Como é que um taxônomo, um taxonomista, chega a uma classificação de organismos em grupos? Então, vamos lá? A primeira é a obtenção de material. Os espécimes não aparecem sozinhos dentro de armários, de gavetas, nas coleções, certo? Em algum lugar eles vêm. E para isso é necessário ir a campo, trazer esse material, coletar esse material. A coleta e a curadoria, a conservação, o processamento desse material está, sim, no âmbito da taxonomia. Tá ok? Bibliografia. Ora, uma vez coletados os exemplares, a gente precisa saber de quem se trata. Já existe uma classificação que englobe esses exemplares coletados? Certo? Porque, caso não exista, a ausência de trabalhos envolvendo alguns grupos, alguns organismos, é um bom pretexto para se iniciar um trabalho de taxonomia. Certo? Um grupo suscetível, um bom candidato a um trabalho de taxonomia é aquele grupo do qual a gente não conhece, do qual a gente não tem informação sobre biologia, sobre relações de parentesco com outros
grupos próximos, enfim. A gente, para conhecer, a gente precisa lançar mão da literatura, para saber o que já foi feito e se já foi feito alguma coisa em taxonomia com os grupos que a gente coletou. Tá ok? Metodologia. A metodologia vai depender da escola, do local onde você está trabalhando, da política do seu laboratório. Enfim, a metodologia é a teoria que você vai utilizar e que você vai empregar na sua classificação, na separação dos seus grupos, no seu conceito de taxon, naquilo que você vai considerar ou não uma espécie, um gênero, uma família, uma ordem, enfim. Essa metodologia a ser utilizada. E para isso, você vai utilizar alguns dados, sejam eles morfológicos, né, o estudo do material sob lupa para a observação de estruturas morfológicas. Você pode usar dados ecológicos, de comportamento, dados etológicos, bioquímicos, de distribuição geográfica, enfim. Para o trabalho da taxonomia, você utiliza uma série de outras áreas do conhecimento que possam fornecer, que possam servir de ferramenta útil na preparação, no desenvolvimento de uma classificação taxonômica. Tá legal? Uma vez obtida a sua classificação, você vai determinar como ela vai refletir no conhecimento atual que se tem do grupo. Como aquele grupo que você estudou vai ser chamado? Existem espécies novas dentro daquele grupo que você estudou, que você observou? Existem gêneros novos? Como ele se relaciona com os outros grupos próximos e estudados até então? Para isso, você vai ter que lançar mão de regras de nomenclatura. Né? Você não vai dar nomes, você não vai dividir esses grupos, você não vai agrupar os organismos à revelia, ao seu bel prazer. Você vai precisar de regras, de normas. E existe um código que determina que regras você pode utilizar nas classificações, na nomenclatura dos organismos, num trabalho de taxonomia. Legal? E, finalmente, você vai tornar o seu resultado público. Você obteve, você coletou material, você levantou bibliografia que existia a respeito daquele material, compilou vários dados morfológicos, ecológicos, etológicos, de distribuição, enfim. E você se utilizou de regras nomenclaturais para determinar que grupos ali são novos e para reclassificar e para tornar o seu sistema de referência acessível aos outros pesquisadores. Então, ao final disso tudo, você torna o seu trabalho público. Você publica o seu trabalho em uma revista científica ou em um livro. Tá bom? Essas são as etapas da rotina taxonômica. E um bom trabalho em taxonomia deve levar em consideração todos esses aspectos. Certo? Resumindo, o objetivo do taxonomista, então, com tudo que foi dito até agora, é descrever e classificar os organismos em sistemas de referência que sejam concordantes com a evolução dos grupos biológicos. Né? Não agrupar por agrupar, e sim se preocupar do porquê aqueles organismos são próximos, ou dentro do seu sistema de classificação, porque eles são aparentados. Okay? Mais uma vez, aqui a gente tem um limite tênue entre taxonomia e sistemática, que, como eu falei, é quem vai estudar a relação de parentesco entre os organismos. Legal? Certo. Taxonomia. Classificar, agrupar, dar nomes. Enfim, de onde vem essa necessidade? Por que se faz necessário ter classificações? Tanto em zoologia como em qualquer outra área da vida humana. Bom, o mundo está tão cheio de seres tão diversos que ele pode se tornar desesperadamente confuso. Agora vocês imaginem se cada organismo vivo, independente, fosse nomeado como um indivíduo isolado e para ele fosse designado um nome próprio. Certo? Como nós, por exemplo, em vez de cadeiras, se cada uma das cadeiras aqui tivesse um nome e que isso ocorresse para todos os organismos existentes. O resultado é óbvio. Né? Não haveria nenhuma linguagem na Terra humana capaz de interpretar e compilar tanta informação. Essa informação jamais poderia ser reunida em qualquer compêndio de estudo humano. Tá legal? Então, por isso, a necessidade básica de se classificar, de se separar ou de se agrupar as coisas. Certo? Para tudo. Ou seja, a necessidade de agrupar, então, é inerente ao homem desde a origem do homem. Né? O homem surgiu classificando. Certo? O que ele podia comer, o que não podia comer, certo? Aqueles alimentos que podiam fazer parte da dieta dos primeiros hominídeos, ou aqueles alimentos que eram
sabidamente venenosos, impalatáveis, tóxicos, certo? Eles tinham que classificar, que separar indivíduos disponíveis para a reprodução daqueles indisponíveis, certo? Ou seja, os disponíveis, então, seriam os adultos não aparentados do sexo oposto, e os indisponíveis, aqueles com que eles não poderiam se reproduzir, seriam crianças, parentes, adultos do mesmo sexo. A gente sabe que hoje isso sofre uma certa, né, tem uma certa plasticidade, mas enfim. Amigos e inimigos, o homem antigo tinha que saber classificar quem eram amigos e inimigos, né, quem eram suas tribos ou clãs aliados e os rivais, que animais ele poderia tolerar em sua presença, que outros ele deveria temer, fugir, né? Enfim, o homem surgiu classificando. Isso é inerente ao homem, ok? Então, agora um pouquinho do histórico da classificação, das classificações zoológicas. A primeira classificação zoológica importante de que se tem notícia foi produzida por Aristóteles, né, que, ao lado de Platão e Sócrates, além de ser um dos fundadores da filosofia ocidental, ele também é considerado o pai da zoologia, né? Isso porque foi o primeiro a levar em consideração características morfológicas, anatômicas e fisiológicas para organizar, para classificar os seres vivos, certo? A sua classificação foi um tanto modesta. Ele chegou a 2 grandes grupos. Um era o enaima, certo? Que eram animais que possuíam sangue vermelho, sejam eles ovíparos e vivíparos, e o outro era anaima, animais sem sangue vermelho. Aqui a gente pode dividir em vertebrados, certo? E invertebrados. Essa foi a primeira grande classificação zoológica de que se tem notícia. Tudo bem? E essa classificação, ela foi vigente durante quase 2000 anos. Certo? Com algumas ou outras tentativas de classificação isolada, mas que nunca lograram, que nunca foram estabelecidas. Tudo bem? Até que, no final do século XVII, aproximadamente, a gente tem aí John Ray, o inglês, né, que fez a primeira tentativa de catalogar os seres vivos do mundo, usando para isso um sistema classificatório bem primordial e que tem grande importância porque foi o primeiro a utilizar o termo espécie para individualizar os organismos. É a primeira vez que a gente vai ver a referência ao termo espécie na nomenclatura zoológica, é com John Ray no final aí do século XVII. Tudo bem? Isso as primeiras classificações. Bom, então até o século XVIII as classificações eram baseadas em características limitadas, como eu falei. Essas características nunca se estabeleceram na nomenclatura, na literatura inclusive. Então, por exemplo, uma das classificações conhecidas dessa época separava os animais pela forma de locomoção. Então você tinha lá os animais caminhantes, os animais saltadores, os animais voadores, nadadores. Esses eram os grandes grupos de animais dessa classificação. Né? Os inconvenientes aí são óbvios. Né? A gente vai ter o mesmo grupo contendo organismos muito diferentes, que só estariam agrupados pela maneira que eles se locomovem, contrariando o que seria o objetivo principal da classificação. Okay? Então a gente teria, por exemplo, insetos, pássaros e morcegos juntos em um grupo por serem voadores. Né? Apesar de muito diferentes quanto à sua estrutura, ficam no mesmo grupo por ter uma única característica comum, certo? O fato de voar. Certo? Essa não é uma classificação que poderia ficar bem estabelecida, porque ela é relativamente artificial. Né? Então, tais classificações são conhecidas como artificiais, pois elas são embasadas em um único ou em poucos critérios, geralmente macroscópicos, aqueles facilmente observados em uma escala maior. Ok? Então, a partir do século XVIII, a gente vai ter o quê? Os sistemas de classificação eles vão se tornar naturais. O que isso quer dizer? Eles vão usar critérios mais objetivos, com dados fornecidos pela morfologia, fisiologia, ecologia e embriologia. E quais são as vantagens nesse caso? Ora, a gente vai ter o contrário das desvantagens, dos inconvenientes dos sistemas anteriores, porque aqui os organismos separados em grupos com base em múltiplas características amplia a possibilidade de que esses seres sejam realmente semelhantes, certo? E que eles estejam reunidos nessas classificações, satisfazendo assim os objetivos de uma classificação. Tá legal? Então, essa sim aproxima-se da divisão dos organismos com base em seu parentesco evolutivo, refletindo a história evolutiva do grupo. Agora veja que quem está falando em história evolutiva, em parentesco evolutivo, sou eu. Em nenhum momento nessas classificações do século XVIII
o termo evolução ou conceito de evolução foi empregado. Tá legal? O que eu quero dizer aqui é que esse tipo de classificação aproximou-se do tipo de classificação que hoje a gente considera como mais próximo ideal, que é aquele que reflete a história evolutiva dos grupos. Tudo bem? Então aí a gente vai ter a origem da taxonomia moderna, certo? Com um nome bem conhecido para quem estuda biologia, que é o de Linneu, que através da sua publicação Sistema Naturae, que teve 10 edições, de 1735 a 1758, então deu origem ao sistema de categorias hierárquicas que basicamente é utilizado até hoje. Nas primeiras versões, então, a gente tinha as categorias hierárquicas separadas em reino, classe, ordem, gênero e espécie, e posteriormente, reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. Ou seja, numa pirâmide representando essas divisões, essas hierarquias, a gente tem que, em direção ao topo, a gente tem uma maior diversidade biológica entre os representantes por categoria, certo? A gente tem um maior número de organismos distintos agrupados. E a maior semelhança entre os representantes por categoria, conforme a gente se aproxima da parte de baixo, da base dessa pirâmide. Certo? Aqui, então, Linneu, a capa da 10ª edição dessa obra, Sistema Naturae, que marca, então, a origem da taxonomia moderna para muitos. Tudo bem? Com esse trabalho também surge a nomenclatura binomial. Então, como a gente viu, as primeiras classificações apresentavam uma nomenclatura muito particular, ou seja, de acordo com cada autor. Por exemplo, para cachorro, o cachorro doméstico, ele possuía mais de 800 designações de nome. Isso científicos ou populares. Isso para qualquer sistema de comunicação é um pesadelo, certo? Então, o uso de nomes vulgares provoca inúmeras confusões que podem comprometer, inclusive, a correta identificação do organismo. Por exemplo, o peixe-boi é um mamífero, enquanto o cavalo marinho é um peixe. Certo? Mas seu nome vulgar pode dar margem para uma outra interpretação. Ok? Então, Linneu propõe que os nomes científicos sejam binomiais, escritos em latim e em destaque, que no caso do cão, um exemplo, canis familiares, em itálico, em negrito, grifado, ou seja, em destaque, separado do restante do texto. Tudo bem? A escrita em latim. Por que os nomes em latim? Bom, a escrita em latim evita a variação do nome científico das espécies. Esse é o idioma universal dos sábios e cientistas europeus da época. E o latim, hoje em dia, é uma língua morta. Isso é, não é mais utilizado. E, portanto, não haverá mudanças na sua gramática, no seu modo de escrever. Sendo um bom ponto de partida, um bom idioma para uma comunicação global. Ok? O sistema de classificação, então, proposto por Linneu é a base das classificações biológicas até os dias atuais, com modificações. Certo? Mas esse sistema de hierarquização das categorias e a nomenclatura binomial são o que até hoje regem a nomenclatura zoológica. Certo? Então, a gente já falou de taxonomia moderna. Nas primeiras classificações taxonômicas não há referência à evolução. Certo? Falei isso alguns slides atrás. Acreditava-se, então, que as espécies eram criadas por Deus e de natureza e número inalteráveis. Certo? As espécies eram imutáveis. E esse princípio da imutabilidade, denominado fixismo, era a crença generalizada entre os naturalistas da época de Linneu. Vocês devem ter ouvido discutido um pouco sobre isso ontem, certo? Na aula do Paulo, de evolução. Bom, com os descobrimentos dos continentes, América, com a chegada dos europeus em continentes mais distantes, Oceania, o sul, sudeste da Ásia, uma enorme quantidade de variedade de organismos surgiu, né? Foi conhecida. Isso levou à necessidade de uma classificação baseada no maior número de caracteres. Porque o pequeno número de espécies, de organismos conhecidos na época das primeiras classificações, podia ser perfeitamente adequado e incluído nas classificações existentes. Depois desse período de descobrimentos, obviamente, esses sistemas colapsaram. Né? Não havia uma separação disponível para englobar tantos organismos novos. Né? Então, a classificação passou a ser baseada em um número maior de caracteres, ela passou a ser mais próxima do que a gente chama de natural. No entanto, as classificações continuavam a ser fixistas. Lembram? As espécies foram criadas por Deus e não mudam. Ok? Esse período, então,
também de enormes descobertas no campo biológico, levou ao desaparecimento dos naturalistas e ao surgimento de especialistas em cada campo da biologia. Obviamente, um único naturalista não podia ser responsável pela descrição e classificação de todos os organismos do mundo. Isso levou à especialização de muitos deles. Então, aí surgiram os entomólogos, especialistas em insetos, ictiólogos, em peixes, herpetólogos e assim por diante. Okay? Foi nesse período. Apenas em 1859, com a publicação da teoria da evolução de Darwin, é que os sistemas de classificação passaram a ter em conta a história evolutiva dos organismos. Certo? Então, a partir daí, passou-se a ter aquela preocupação de que uma classificação reflita a história evolutiva dos grupos biológicos. Ok? Isso para a taxonomia. Falando agora de uma das áreas, talvez a mais relacionada ao termo taxonomia, né? Que é a nomenclatura zoológica. Qual a importância da nomenclatura na biologia? Bom, a comunicação entre os diversos campos da ciência biológica se dá principalmente pelo nome científico. Certo? O nome científico utilizado em um trabalho de ecologia, se o trabalho estudou um determinado organismo, é o mesmo que vai ser utilizado em outro trabalho, em um trabalho de comportamento, ou um trabalho de biomoléculas, enfim, um trabalho que estudou, cujo objeto, cujo alvo, foi o mesmo organismo. Então aí o nome científico tem essa função importante. Ele deve ser invariável. Ok? Então o nome científico é a forma mais rápida de acesso a uma série de informações sobre morfologia, fisiologia, biologia, biomoléculas, ecologia, enfim. Essa é a importância do nome científico, certo? A importância da nomenclatura zoológica. O conhecimento biológico é dessa forma transmitido através dos nomes científicos. Geração por geração e a transmissão vertical do conhecimento entre os diversos campos da biologia, das ciências biológicas, é dada principalmente pelos nomes científicos. Ok? Bom, dada essa importância, é necessário então um conjunto de regras que torne a nomenclatura estável e invariável. Todos têm que estar falando da mesma coisa quando lançarem mão de um nome, dentro de taxonomia, dentro da biologia como um todo. Tá ok? E quem é que vai ditar essas regras? É o Código Internacional de Nomenclatura Zoológica. Tá ok? Esse código é um conjunto de normas e regras que foi adotado pela Comunidade Zoológica Internacional no Congresso Internacional de Zoologia de Londres em 1958. A partir dessa data, todos os nomes científicos passaram a ser regidos pelo código, que além da formação do nome científico, passou a reger outras áreas da nomenclatura zoológica, conforme a gente vai ver. Então, a adoção do código é relativamente recente. O primeiro esboço de código foi em 1901, certo? Mas ele não foi adotado pela comunidade internacional. Então, alguns códigos paralelos passaram a ser estudados em lugares diferentes do mundo, mas um código geral de nomenclatura só foi adotado em 58. O código só é antigo, mas ele tinha sido adotado formalizado em 58. Ele começou a ser elaborado em 51, a versão que a gente conhece hoje, e só em 58 uma versão final agradou a todos os membros da comunidade zoológica internacional que votaram por adotá-lo como sistema único de nomenclatura zoológica. Pois. Enfim, esse código rege o sistema de nomes científicos aplicados aos táxons, animais existentes ou extintos. Ok? Então, as disposições do código aplicam-se a todos os nomes e publicações zoológicas após 1757, que afetem a nomenclatura zoológica. Por que após 1757? O que aconteceu nesse... Um pouco mais para trás. Por que o código fala que só vai tratar dos nomes e publicações a partir dessa data? Exatamente. É a data da publicação da 10ª edição do Sistema Naturae de Linneu. Certo? Então, em 58, o sistema binomial de nomenclatura, o sistema hierárquico proposto por Linneu, foi efetivamente adotado como critério único para a classificação e nomenclatura em zoologia. Tá ok?
Bom, então qual é o objetivo desse código? É promover a estabilidade e a universalidade dos nomes científicos dos animais e assegurar que o nome de cada táxon seja único e distinto. É assegurar que todos que trabalham com biologia, que todos que lancem mão dos nomes científicos, falem única e exclusivamente a mesma língua, da mesma coisa. Certo? Vamos esclarecer uma coisa. O Código Internacional para a Botânica foi adotado antes. Exatamente. É outra disposição. Então, a gente tem 3 códigos de nomenclatura nas ciências biológicas. O zoológico, certo? O botânico e o para bactérias, o de microbiologia, a gente pode dizer assim. Todas as disposições são distintas. E nenhuma alteração feita em um deles rege ou altera qualquer disposição dos códigos adjacentes. Mas tudo bem? Os objetivos gerais são os mesmos. Ah, sem dúvida. É a estabilidade da nomenclatura zoológica, botânica ou microbiológica. Não, a gente curioso, a referência específica aos animais existentes. Aham. E aqueles que se extinguiram já. Quer dizer, os códigos, de qualquer jeito, eles são uma tentativa de serem atemporais. Exatamente. A referência atual. Exatamente. Aquilo que já foi, Teórico. aquilo que é. Exatamente. Isso para as diferentes áreas do conhecimento em biologia. Uhum. Sem dúvida. Bom, finalizando aqui, a edição mais recente do código, a 4ª edição do código, tem efeito a partir de 1º de janeiro de 2000 e é a que está em vigência atualmente. Tudo bem? Nesse momento, a Comissão Internacional de Nomenclatura Zoológica, que é quem estabelece o código, está reunida para a formulação e publicação da 5ª edição, que teremos em breve com algumas alterações aí. Tá legal? Bom, então agora é o seguinte. Eu falei para vocês de algumas definições em sistemática e taxonomia. Falei do conceito errôneo que se tem de taxonomia para muitas pessoas dentro e fora das ciências biológicas. Falei da importância da taxonomia, das etapas, bem rapidamente, das etapas do trabalho taxonômico e um pouco de história das classificações taxonômicas, do Código de Nomenclatura Zoológica, enfim, da nomenclatura zoológica. Agora, o que eu vou começar a tratar a partir daqui é como as disposições, as regras contidas no código afetam o trabalho que nós fazemos em taxonomia. Quais são as principais, óbvio que aqui eu não tenho como falar todas as regras que estão dispostas no código, né, isso demandaria muito tempo, mas eu vou falar as principais regras, aquelas que vocês já tiveram, estão tendo ou vão ter contato, invariavelmente, trabalhando ou não com taxonomia. Tudo bem? Então, o código disciplina nomes dos táxons do grupo de família, do grupo de gênero e do grupo da espécie. Como assim? Grupo, família, grupo, gênero e grupo, espécie. Então, esses são as categorias do grupo família. Observe, esses não são táxons, certo? São categorias. Os táxons estão inseridos nas categorias, tudo bem? Então, aqui, no grupo da família, a gente tem as seguintes categorias: tribo, subfamília, família, superfamília. No grupo gênero, a gente tem gênero e subgênero, e no grupo espécie, espécie e subespécie. Nenhuma das demais categorias são regidas pelo código. Infraclasse, infrarreino, infratribo, infraordem, corte, complexo, domínio, nada disso está sob a regência do Código de Nomenclatura. O Código trata e rege apenas as alterações e a estabilidade nomenclatural para os táxons contidos nessas categorias aqui. Tá legal? Então, começando esse conjunto de regras, as mais comuns e as mais aplicadas e difundidas na taxonomia hoje. Então, os nomes dos táxons podem ser compostos de quatro maneiras, 4 formas. A gente tem os nomes uninomiais, binomiais, trinomiais, tetranomiais, que falam por si. Ok? Então, no caso dos uninomiais, os nomes são expressos por uma única palavra, pode ser um substantivo no plural ou um adjetivo usado como substantivo, e são adotados para denominar táxons de categoria desde filo até a categoria de tribo. Nesse intervalo, todas as categorias, todos os táxons têm que ser tratados de forma uninomial. Todos os táxons têm que apresentar um único nome. Tá legal? Escritos com letra maiúscula
e não destacados. Nada de grifado, itálico ou negrito. Tudo bem? Por exemplo, um exemplo de filo, Selenterata, um exemplo de classe Insecta, um exemplo de família Itomide, um exemplo de tribo Ibiodine. Ok? Para os gêneros, a gente também tem o nome uninomial. Então, com maiúscula e destacado. O gênero Apis, o gênero Musca, o gênero Homo, ou outra maneira de destacar, que é grifando, Apis, Musca e Homo. Tá legal? Então, gênero, filo, classe, família, tribo, todos são uninomiais. Tá legal? Dentro desse grupo de nomes uninomiais, a gente tem algumas regras que o código estabelece que sejam utilizadas para a denominação de famílias, subfamília, superfamília, tribo e subtribo. Essa regra diz respeito basicamente à terminação do nome da categoria. O sufixo, o que vai no final do nome da categoria. Então, para a família, a gente vai ter sempre o nome do táxon terminado com id, para a subfamília ine, para a subfamília oidea, para a tribo ine, para a subtribo ina. Tá, ok? Então, família Formicide, subfamília Formicine, a superfamília onde estão as vespas, as formigas e outros grupos aparentados, Vespoidea, por exemplo, certo? Então, sempre seguindo as normas do código de nomenclatura para os sufixos, no caso de nomes que vão de família a subtribo. Tá legal? Então, a gente tem a segunda categoria de nomes, que são os binomiais, que são usados exclusivamente para táxons de categoria de espécie, certo? Sistema binomial de nomenclatura. Então, a gente tem o nome do gênero, no qual a espécie está classificada, no qual ela está inserida, seguido de um segundo termo, que é o termo próprio da espécie, que é o epíteto específico. Então, a gente tem, no caso da abelha, o nome Apis mellifera. Apis, o gênero, mellifera, a espécie. Então, a gente tem aqui o binômio formando o nome da espécie. Jamais se usa o nome da espécie sem o nome do gênero anteriormente. Legal? O nome da espécie, o epíteto específico, não aparece sozinho. Bem? Quando o nome genérico já foi mencionado anteriormente em um texto de um determinado trabalho, não há necessidade de citá-lo por extenso outras vezes, né? Sempre que ele aparece. Basta usar a letra inicial seguida de ponto. Então, no estudo sobre o gênero Ata, por exemplo, que são as saúvas, as formigas cortadeiras, né? Após uma primeira citação em um determinado trabalho, as espécies podem ser mencionadas depois, como, por exemplo, Ata sextens, Ata levigata, sendo que o A é abreviado para o gênero. Tá legal? Isso vocês invariavelmente vão encontrar na literatura, se é que já não estão vivenciando, acompanhando coisas desse tipo no dia a dia de vocês. Tá legal? Então, o código traz isso, traz para a gente a origem dessas regras e por que seguimos essas regras de nomenclatura. Mais uma maneira de formular os nomes são os nomes trinomiais, que são adotados em dois casos. O primeiro deles são para os táxons de categoria de subgênero. Então, o subgênero é inserido entre parênteses, entre o nome do gênero e o nome da espécie. Então, nessa formação, por exemplo, nessa espécie, a gente tem que Glenia é o gênero, Triglinata é a espécie. Então, a espécie aqui é Glenia triglinata. Só que, segundo a classificação desse grupo, ela está inserida, a espécie está inserida no subgênero Paraglenia. Tá? Então, o nome Paraglenia é disposto dessa forma em uma publicação formal envolvendo essa espécie. Tá legal? O outro caso em que a gente vai ter um nome trinomial são para os táxons de categoria de subespécie. Né? Então, aí a gente tem o nome da espécie, onde ela foi inserida, né? Onde essa subespécie está, onde essa subespécie foi incluída, seguida de um terceiro termo, que esse sim é peculiar, é único da subespécie. Por exemplo, Ipsioma gibera amazônica. Então, a gente tem que a espécie é Ipsioma gibera e a subespécie é amazônica. Tá ok? Tudo bem até aqui? Finalmente, a gente tem então os nomes tetranomiais, formados por 4 termos, que é justamente quando a gente combina essas duas categorias aqui, subgênero e subespécie. Então, nessa formação, vamos lá. O que quer dizer taricanos aqui? Que categoria é taricanos? Gênero. Microcanos, subgênero. Truque, mexicanos. Perfeito. É o único caso em que a gente vai ter 4 nomes formando
o nome de uma espécie, certo? É o único caso em que a gente vai ter um nome tetranomial em nomenclatura zoológica. Tá legal? Vou tomar um gole dessa água. Estou falando longe do microfone? Tá ficando... Não sei, graças. Não, ele perguntou do volume. Mas ainda bem que você avisou que são 8 horas. Bom, a gente viu alguma coisa sobre a formação de nomes, então, em nomenclatura zoológica, e o que o código determina para a formação deles, certo? Então, algumas regras agora para as publicações de nomes científicos. Vamos lá? Vocês provavelmente já se perguntaram por que de um nome ser apresentado daquele jeito em um trabalho, seja ele taxonômico, trabalho de ecologia, enfim. Provavelmente vocês já tiveram curiosidade de saber como é formado e o que determina a formação de determinado nome em algum trabalho. Então aqui a gente tem algumas regras básicas, novamente não todas, mas as que a gente vai ter mais contato ao longo da formação dentro da biologia, seja em que área for. Tá legal? Então, as publicações que encerram novos nomes científicos ou outras informações que afetem a nomenclatura devem satisfazer algumas exigências. Tá? Isso de acordo com o Código Internacional de Nomenclatura. Os trabalhos devem ser de domínio público. Para isso, eles precisam ser publicados em revistas de ampla difusão. O código não fala em uma regra para a quantidade de locais para que esse trabalho tenha que ser distribuído. Mas ele recomenda que o número mínimo de bibliotecas em que esse trabalho seja publicado seja 10. Legal? Então, o trabalho tem que ser de domínio público para que o nome contido nele seja nomenclaturalmente válido. Tá legal? Da mesma maneira, esses trabalhos têm que ser impressos em papel e com tinta que garantam sua preservação em numerosas cópias idênticas. Legal? Possíveis de serem obtidas por compra, doação ou permuta. A reunião atual da Comissão Internacional de Nomenclatura Zoológica está justamente tratando, eu diria que principalmente, desse aspecto. Porque a demanda para que se validem nomes publicados virtualmente, publicados na internet, tem crescido muito. Então isso vai ser colocado em votação na atual reunião da Comissão Internacional de Nomenclatura Zoológica e talvez a partir da próxima versão do código a gente já tenha a possibilidade de que nomes que aparecem ou que foram publicados exclusivamente em meios virtuais, eletrônicos, possam ter validade nomenclatural. Tá legal? Por enquanto, não. De acordo com a 4ª edição, isso não é possível ainda. A simples menção de um nome científico não determina sua validade. O código determina que as condições a serem satisfeitas no que tange à publicação, onde o nome foi publicado, a língua em que foi escrito, latino ou latinizado, e a forma binomial. Isso aqui a gente já viu, certo? Então, o nome tem que ser de raiz latina ou latinizada, como propôs Linneu no seu sistema de nomenclatura, seu sistema natural, né? E a forma binomial, sempre com nome para gênero e o epíteto específico. Tá? O código mantém essa determinação. O nome de uma nova entidade, seja ele um gênero, uma espécie nova, tem que ser publicado logo após a indicação clara, abreviada, da categoria a qual a espécie pertence. No caso, abreviadamente, SP indicando espécie, N nova. Ou então, gênero novo. Então, em um trabalho de taxonomia, um trabalho onde você tem uma espécie descrita, logo após a primeira aparição desse nome no texto, o trabalho tem que apresentar essa abreviação, essa indicação clara e abreviada de que aquela espécie se trata de uma entidade nova para a ciência. Tá legal? Isso o código também determina. Caso o nome científico não respeite um ou mais dos requisitos acima, ele é considerado pelo código como um nomen nudum, ou no plural, se forem mais de em uma publicação tiver mais de um nome que não respeite algumas dessas determinações, então, nomina nuda. Tá ok? Isso significa que aquele nome não tem validade taxonômica, não tem validade nomenclatural. Tá certo? Mais algumas regras. Nome dos autores. O nome do autor é sempre o nome da pessoa que publicou aquele táxon pela primeira vez. Um exemplo básico,
Música doméstica, Linnaeus. Então o nome do autor vai sempre aparecer dessa forma, certo? Música doméstica, Linnaeus. Observe que aqui não há como confundir Linnaeus com uma provável subespécie. Por quê? Porque Linnaeus não está destacado, como está destacado o nome dessa espécie, e ele começa em letra maiúscula. Tá legal? Então a gente sabe que ele é o autor da espécie. Isso para qualquer taxon descrito. Tudo bem? Como fica, então, espécies escritas por autores que colaboraram, que trabalharam juntos? Bom, quando a publicação tem 2 ou mais autores, a gente utiliza um símbolo do e-comercial entre o nome dos 2 últimos autores. Por exemplo, Nerosteros, Marione e Monet. Tá legal? Sem problemas aqui. Todos os nomes... Exatamente. Mas, no caso de taxons genéricos ou específicos, todos os nomes têm que aparecer. Não é admitido, por exemplo, et al. Para designação de um nome. Certo? Científico ou genérico. Ok? Nome de autores separados por in. Isso acontece quando? Por exemplo, Exoplon integrum, aqui o autor, Knapp, in Fragoso. O que isso quer dizer? Quer dizer que o Knapp escreveu essa espécie, ele é o autor dessa espécie, mas que ele não preparou, ele sozinho não publicou um trabalho único para a descrição dessa espécie. Ele publicou essa espécie em um outro trabalho, no caso, o trabalho do Fragoso, uma obra cujo autor é Fragoso. Certo? Sempre que isso acontece, a gente tem a designação in entre o nome do taxon, do autor, e o nome do autor da obra principal em que aquele taxon foi publicado. Tudo bem? Data da publicação é a data em que o trabalho aparece pela primeira vez. Então a gente vai ter aqui essa formação. Spherion, um gênero. O autor é Newman, descrito em 1832. Legal? Isso quer dizer que o nome foi publicado pela primeira vez por Newman no ano de 1832. Então, normalmente, o que a gente vai ter em trabalhos taxonômicos ou trabalhos de outras áreas do conhecimento na biologia é essa formação de nome. O nome do gênero ou da espécie, seguido pelo nome do autor, uma vírgula e o ano da publicação. Tá legal? Esses são os motivos porque a gente tem essa formação. É o código que determina que seja feita dessa maneira. Tá legal? Lei da prioridade taxonômica ou lei da prioridade nomenclatural. Enfim, dentre todos os nomes propostos para o mesmo taxon, o mais antigo é o que tem validade. Todos os nomes referentes ao mesmo taxon são sinônimos. O nome válido, isso é, o mais antigo, denomina-se sinônimo sênior e os outros sinônimos júniores. É mais simples do que parece pela explicação. O que acontece? Muitas vezes, em taxonomia, isso principalmente em trabalhos mais antigos, onde não havia essa comunicação tão ampla que a gente tem hoje em dia com taxônomos de diversas partes do mundo, era comum que um pesquisador, um taxonomista, em determinada região, coletasse uma espécie, identificasse aquela espécie como nova, ou gênero, e descrevesse. Certo? Sendo que a mesma espécie estava sendo descrita em um outro local por um outro pesquisador. Então, o que a gente tem aí é um acúmulo de nomes para o mesmo organismo, para a mesma entidade, para a mesma espécie. Então, nesses casos, nos casos em que isso acontece, o código determina que que a sinonimia seja adotada, que esse tipo de correção seja feito. Num exemplo, o Fabricius, em 1798, descreveu o gênero Prionus. O mesmo gênero voltou a ser descrito em 1840, por Dalman. Então, o Dalman coletou esse Prionus em algum outro lugar, achou que era uma coisa nova e deu o nome para a mesma espécie. Certo? Aí ele deu o nome de Saperda. E, ainda mais uma vez, em 1900, Bates, descreveu a mesma entidade, o mesmo organismo, como Tomópteros. Ou seja, todos os 3 nomes estavam aplicados a uma única entidade. Certo? Então, um pesquisador, mais para frente, constatou que todos esses nomes se aplicavam ao mesmo taxon e que eram, portanto, sinônimos. Qual é o nome válido, então? Que nome vai ter que prevalecer na literatura depois de que foi constatada essa sinonimia? É sempre o nome do taxon mais antigo. Certo? É isso que rege o código de nomenclatura. Então,
Prionos fabricius é o sinônimo sênior de Saperda dalma e de Tomopterus bates, porque ele foi descrito antes desses. E esses, então, são sinônimos júniores de Prionos fabricius. Ok? Mais uma lei, a lei da homonímia. Dois animais completamente diferentes podem receber, por coincidência, nomes idênticos. Né? Se, muitas vezes, os autores, os taxonomistas, não têm conhecimento de que o mesmo organismo está sendo descrito em lugares diferentes, ou já foi descrito em algum momento da literatura, da história, mas maior ainda é a chance de que ele utilize um nome que já tenha sido utilizado. Porque se ele não tem o domínio de como está a descrição dos organismos, que dirá de como estão difundidos os nomes na nomenclatura zoológica. Então é muito comum que dois animais completamente diferentes, às vezes, tenham sido descritos com o mesmo nome. E para isso o código criou a lei da homonímia, que reza que a lei da homonímia, ou seja, que o homônimo, no caso de haver homonímia, né, dois ou mais táxons com o mesmo nome, o homônimo mais recente deve ser rejeitado e substituído. Ou seja, da última vez em que o nome aparece na literatura, ele deve ser rejeitado. Vamos ver um exemplo. Em 1810, o Buck determinou tulcos, que é um certo gênero de peixes. Em 1940, Pizarro descreveu um gênero de insetos, também com o nome de tulcos. Ou seja, dois grupos completamente distintos, certo? Pela lei da homonímia, o tulcus de Pizarro de 1940, ou seja, o inseto, deve ser rejeitado em favor do tulcus de Buck de 1810. O homônimo júnior, ou seja, esse tulcus de Pizarro, deve receber um novo nome, sendo que o autor do nome novo é sempre quem o propõe. Então, vamos supor, nesse mesmo exemplo, que Austin, em 1948, tenha descoberto a homonímia do exemplo acima, esse aqui. E ele propôs, então, um outro nome para esse tulcus do Pizarro, que foi descrito depois, que é o nome vulgus, para o pronônimo júnior, né, que é o tulcus de Pizarro, como eu falei, para tulcus. Então, a citação ficaria assim: vulgus Austin, porque foi o Austin que deu esse nome, mesmo não tendo sido o primeiro a reconhecer esse gênero, e abaixo, tulcus Pizarro, com a indicação de que ele estava preocupado por um nome já utilizado por Buck em 1810. Confuso, certo? É muita informação. Imagine um trabalho de revisão taxonômica envolvendo 40, 50, 60 espécies, em que os nomes se multiplicam na literatura, certo? E que é necessário ter um controle muito rígido de como anda a estabilidade nomenclatural naquele grupo. Daí, mais uma vez, a importância do trabalho do taxonomista. Legal? Tipo, finalizando esse conjunto de regras e determinações do Código de Nomenclatura. Isso, perfeito. Bem lembrado, Pedro. Exatamente. O epíteto específico pode ter o mesmo nome, desde que o gênero seja variado. Certo? Então, duas espécies de qualquer tipo de animal distinto podem ter o mesmo epíteto específico, desde que o gênero seja diferente. Certo? Então, a gente pode ter musca doméstica e pode ter um gênero de sapo doméstica também, que não existe problema, desde que o gênero distingue as duas. Acesso aos nomes, normalmente é feito um grande levantamento bibliográfico, mas para o grupo com o qual ele está trabalhando. Então, muitas vezes, o nome que já existia está em um outro grupo a qual aquele especialista não tem o menor contato. Por exemplo, o caso de insetos e peixes que eu mencionei aqui. Né? O pesquisador, no caso aqui, o Pizarro, que descreveu o tulcus como um inseto, não tinha a menor noção que esse nome havia sido utilizado por um peixe, né? Porque ele não conhece a biografia dessa ave. Exatamente, por isso foi criada a lei da homonímia. Sem dúvida. Sem dúvida. Vai. A tendência é ter cada vez mais, conforme a biodiversidade vai sendo conhecida. Uhum. Felizmente, hoje a gente tem algumas ferramentas online que permitem que a gente escape desse tipo de erro. Né? Nomenclator Zoológico, por exemplo, que é um site que
permite que você acesse, faça uma busca por um determinado nome. Isso, nomenclátor zoológico. E ele vai te dizer se aquele nome está preocupado ou não. Esse é específico para isso. Perdão, não entendi. Por exemplo, aqui nesse caso, se for descoberto por uma outra pessoa, esse Pizarro morreu. Qualquer outra pessoa que for trabalhar com a taxonomia desse grupo posteriormente. Que é exatamente o que aconteceu aqui. Veja que quem deu um novo nome para esse taxon foi o Austin, que é o cara que não tinha nada a ver com essa história aqui. Ele estava pesquisando o material desse grupo e viu que o nome que o Pizarro utilizou para o gênero de insetos dele era igual ao nome que o Buch utilizou para o gênero de peixes dele. Então ele falou, não, provavelmente ele devia estar vivo. Então esse Buch falou, não, esse Austin falou, não, aqui tem um problema de homonímia, eu vou fazer essa correção. Eu vou publicar um trabalho com essa citação, dizendo que eu mudei o nome do Tucus do Pizarro para Vulgus. Assim não há mais sobreposição de nomes. Mantém-se a estabilidade nomenclatural, que é o objetivo do Código de Nomenclatura Zoológica. Certo? Bom, agora talvez um dos conceitos mais importantes dentro da taxonomia, que vai refletir de novo em todas as áreas do conhecimento biológico, é o conceito de tipo, de espécime-tipo. Então tá, definido dessa forma, tipo é então o padrão de referência para a aplicação de um nome científico. O tipo de uma espécie é um exemplar, é um indivíduo, é um espécime. O tipo de um gênero é uma espécie nominal, certo? É o nome de uma espécie. E o tipo de uma família é um gênero nominal, é o nome de um gênero. Então, o único tipo que é físico, que é um exemplar, que é um espécime, é o tipo de uma espécie. Tá? Todos os demais tipos, os de gênero e os tipos de família, são nomes. Vamos lá, isso vai ficar mais claro. Cada uma das espécies conhecidas foi descrita ou ilustrada originalmente com base em um exemplar, certo? Que lhe serviu de padrão, ou seja, tipo é o objeto zoológico que serve de base ao nome de um taxon. Então, eu fiz minha coleta, fui lá para o interior do Brasil, fui lá para Tocantins, coletei uma formiga, trabalho com formigas, e vi que essa formiga não é semelhante a nenhuma outra formiga depois de um extenso trabalho de revisão taxonômica que eu fiz. Então eu concluo que aquela formiga é uma espécie nova de formiga. Tá? Como eu faço para tornar a publicação dessa espécie nova formal? Além de seguir todas aquelas regras que a gente viu agora há pouco sobre a publicação de nome científico, eu tenho que designar um tipo, ou seja, um exemplar que vai representar fisicamente todo aquele taxon, certo? Todas as formigas conhecidas para aquela espécie. Esse é o tipo em zoologia. Tudo bem? Para qualquer grupo animal. Tá legal? Então, o objeto zoológico pode ser um exemplar, no caso do tipo da espécie, ou um nome de um taxon das categorias da espécie, no caso do tipo de gênero, ou do gênero, no caso do tipo da família. Então, a gente tem um tipo para a espécie, que é o exemplar, um tipo para o gênero, que é o nome de uma determinada espécie, e um tipo para a família, que é o nome de um determinado gênero. Como eu vou designar um tipo para o gênero e para a família? O código faz duas recomendações. Uma delas é que você utilize o nome mais antigo contido naquele gênero. Por exemplo, para designar uma espécie tipo de um gênero, eu então vou pegar a espécie mais antiga desse gênero e dizer que ela é a espécie tipo do gênero. Certo? No caso de família, a mesma coisa. Vou pegar o gênero mais antigo descrito naquela família e dizer que ele é o gênero tipo da família. Entendeu? Uma outra recomendação é que a espécie mais comum daquele gênero seja o tipo do gênero. Ou que o gênero mais comum da família seja o tipo da família. Isso é critério e isso fica por conta do autor. Confuso? Não? Mais ou menos? Tipo de espécie, tudo bem? Um exemplar que vai ser utilizado
para representar todos os outros exemplares que serão ou que são conhecidos para aquela espécie, certo? Isso é um exemplar. A gente está vendo o bicho é físico. O tipo de gênero, o tipo progênero, ele é um nome o nome de uma espécie. E como eu vou designar esse nome? Eu vou designar esse nome através do tempo em que a espécie foi descrita, a espécie mais antiga daquele gênero. Então, tenho 3 espécies dentro de um gênero. Uma descrita em 1958, uma em 1959 e uma em 1960. Eu posso escolher como espécie tipo do gênero aquela descrita em 1958, por ser ela mais antiga. Ela teria prioridade para ser tipo do gênero. Melhorou? A mesma coisa para a família. Eu vou pegar o gênero mais antigo. Legal? Tipos dos táxons da categoria de espécie, ou seja, tipos de tipos. Vamos ver quais são os tipos encontrados e regidos pelo Código Internacional de Nomenclatura Zoológica. Então, o tipo de uma espécie é um exemplar que pode ser o único exemplar original disponível ou o exemplar escolhido dentre os exemplares de uma série original. Né? Ou seja, no caso da formiga que eu falei que eu coletei, que eu acho que é uma espécie nova. Pode ser que eu não tenha coletado um único indivíduo, e sim 10 indivíduos que eu acho que pertencem à mesma espécie. Aquela série de 10 indivíduos é a minha série tipo, porque é a série em que eu me baseei na publicação original, na descrição original, para descrever toda aquela espécie. Mas só um, dentro daquela série de 10, vai ser o tipo, o holótipo, como a gente vai ver agora. Então, série tipo. Conjunto de todos os exemplares nos quais o autor se baseou, no quais o autor baseou a descrição da espécie. Certo? O exemplo que eu acabei de dar. Peguei 10 bichos que eu acho que seja de uma espécie nova, então, assim que eu publico aquela espécie nova, essa série original, a que me deu a possibilidade de descrever aquela espécie como nova, é que vai ser a série tipo. Legal? Holótipo. Holótipo é o exemplar designado ou indicado como tipo pelo autor original ao tempo da publicação da descrição original da espécie. De novo, é mais simples na prática do que no conceito. Então, é como eu falei, é aquele exemplar que eu vou separar e que vou basear a descrição da espécie, e a partir de então, esse exemplar passa a representar todo aquele táxon, toda aquela espécie. Entendeu? Esse é o holótipo. Tá legal? Parátipos. Todos os demais exemplares daquela série que eu descrevi originalmente, que eu não escolhi como holótipo, todos são automaticamente parátipos. Tá legal? Eu designo parátipos. Tudo bem? Exatamente. Exatamente isso. Exatamente. Certo? Isso, e todos eles vieram de uma série tipo. Certo? Síntipos. São todos os exemplares da série tipo, quando o autor não seleciona um holótipo. Hoje em dia isso não é mais feito, mas há algum tempo atrás, os autores não designavam um único exemplar para representar toda a espécie. Ele simplesmente dava o mesmo status, o mesmo grau de importância para todos os exemplares da série que ele coletou, da série tipo. Então, a partir daí, esses exemplares todos têm o mesmo status e passam a ser chamados de síntipos. Tá legal? Lectótipo. O lectótipo, ele é um exemplar selecionado entre os síntipos para fazer o papel de holótipo. Então, os demais da série passam a ser chamados de paralectótipos. Um exemplo. Então, eu estou trabalhando na revisão taxonômica de um gênero de formigas. E aí existe uma espécie descrita há muito tempo de formiga e que foi descrita dessa forma. O autor, ele não designou um holótipo, ele designou vários síntipos. Então, o código, ele recomenda que, para se manter a estabilidade nomenclatural, para que uma espécie seja representada por um único indivíduo físico, que um único indivíduo seja eleito para representar aquela espécie em um status superior. Então, na minha revisão, no meu trabalho, eu escolho um dos síntipos daquele autor anterior, normalmente aquele que está em melhor estado de conservação, que possui as características estruturais mais visíveis, certo? E designo ele como o lectótipo. Ou seja, ele seria um holótipo que o autor anterior não designou. A partir do momento que eu faço essa designação,
todos os demais exemplares daquela série de síntipos passam a ser, então, paralectótipos. Certo? Vamos lá. Não. Nunca é o autor original. A não ser que ele trabalhe com um grupo que ele descreveu com uma série de síntipos, e aí ele decida depois elevar um alectótipo. Eu nunca vi em taxonomia. Normalmente é o segundo pesquisador que está revisando um grupo que não é revisado há muito tempo e que contém várias espécies descritas por síntipos, né? E aí ele, como o código sugere, ele elege um exemplar para fazer o papel do holótipo, para manter a estabilidade taxonômica nomenclatural naquele grupo. Legal? O código hoje, ele não proíbe porque ainda é sabido que existem muitos em coleções. Não se descreve mais síntipos desde a última edição do Código de Nomenclatura Zoológica. Certo? Então, é sempre, a partir de agora, a partir de 2000, que é quando rege a última edição do código, todas as espécies escritas têm que ser baseadas em um holótipo. Certo? Não é mais aceito uma série de exemplares para desempenhar o papel de tipo para representar um determinado táxon. Valeu, Pedro. Neótipo. Então, neótipo é o exemplar designado por um autor quando o holótipo ou todos os síntipos foi destruído ou perdido, com a finalidade de substituí-lo. Isso é muito comum para material de grandes museus, de grandes coleções europeias que sofreram com os bombardeios na Segunda Guerra, por exemplo. Muito material entomológico tipo foi perdido nesses museus. E ali estavam depositados muitos dos holótipos conhecidos para as espécies de hoje. Então, o que acontece nesse caso? Quando se perdeu um holótipo ou uma série inteira de síntipos de uma espécie. Então, o que o código recomenda é que o autor que for trabalhar com aquele grupo novamente designe um neótipo, um novo exemplar que vai fazer o papel daquele holótipo perdido. Exatamente o Butantan. Exatamente o Butantan. Muitos neótipos vão ser criados para... Mais de 1000 tipos. É uma perda realmente que dói, dá um incômodo pensar nisso. Exatamente. Uhum. Aliás, o conceito por trás do parátipo é justamente esse. Você ter dentro de uma série específica um número maior de exemplares que representem aquela espécie, para que você não perca informação num caso de um evento como esse, por exemplo. Né? Que você tenha aquela informação típica distribuída em vários locais que não o local original de descrição daquele grupo. Né? Enfim. Não existe um número mínimo, né, para parátipo? Não. O código não estabelece um número mínimo de parátipos e nem estabelece que os parátipos têm que fazer parte da série tipo. Por exemplo, designar a posteriori. Eu posso, não, por exemplo, coletar em diferentes lugares do Brasil, né, no Nordeste, no Amazonas, no Rio Grande do Sul, e encontrar uma espécie que eu acredito que seja nova. A minha série tipo, os parátipos, podem fazer parte das amostras de todas essas regiões. Exatamente. O código não normatiza esse tipo de coisa. Não. O estágio de desenvolvimento do indivíduo também não está regido nem estabelecido pelo código. Pode. E aí, no caso, nesse caso de escrever a partir de um indivíduo, a resistência maior normalmente é das revistas, né, para publicação. Quer dizer que o argumento dos revisores para não aceitarem, por exemplo, uma espécie descrita com base em um indivíduo é que você não conhece a variação interespecífica naquele grupo, que você não tem base para julgar que aquele grupo é diferente dos demais
por conta da falta de exemplares, enfim. Mas pelo código, perfeitamente. Que é muito aplicado, acho que para o pessoal da Pali, né? Ah, imagina. Uhum. Ah, imagina, esperar aparecer mais. Enfim, eu falei em localidade tipo. A localidade tipo é a localidade em que o exemplar tipo foi coletado, certo? Exemplares provenientes de uma localidade tipo denominam-se topótipos, certo? Então, quando eu tenho numa etiqueta um topótipo, eu sei que aquele exemplar foi coletado na mesma localidade em que a série tipo ou que o holótipo foi coletado. Só que esse topótipo não tem valor de tipo, não tem valor nomenclatural, certo? Tudo bem? Existe uma série de outros nomes de tipos, mas que caíram em desuso ou que não são regidos pelo código, que eu não estou mencionando aqui. Por exemplo, um alótipo. Um alótipo seria um exemplar do sexo oposto àquele descrito pelo aquele do qual é o holótipo, certo? E pertencente à mesma série tipo. E a partir daí a gente tem uma infinidade de outros conceitos que não são regidos pelo código de nomenclatura. São... É verdade. Boa. Enfim, Benção, né? Eu falei que não teria como passar todos os conceitos, normas, diretrizes e recomendações do código, porque o código é demasiado extenso, mas, como eu disse, provavelmente os conceitos e as normas que eu passei aqui são aqueles que vão diretamente figurar no campo de atuação de vocês, seja na pesquisa, seja consultando bibliografia, vocês fatalmente irão se deparar com um ou mais dos termos que eu apresentei aqui, certo? Então saibam que esses todos são regidos pelo Código Internacional de Nomenclatura Zoológica, que estabelece a nomenclatura a ser utilizada na taxonomia. Legal? Enfim, vamos resumir aquelas etapas do trabalho taxonômico que eu passei lá no começo? Lembra que eu falei de cada uma das etapas do trabalho de taxônomo? A gente falou muito de nomenclatura agora, para parecer que taxonomia não é só nomenclatura, vamos então, passo a passo, todas as fases de um trabalho que pode ser considerado um trabalho de taxonomia, da rotina taxonômica. Então, a gente tem primeiro a coleta, bom ver imagem, né? Depois de tanto texto. Quebrar um pouquinho. A gente tem primeiro a coleta, de acordo com o grupo com que se trabalha, né? Então, onça, morcego, pássaro. Para quem coleta insetos, essa é uma técnica de coleta muito comum, que é a armadilha luminosa, né? A gente vai até a mata, na beira da mata à noite, estende um pano branco, um lençol normalmente, coloca uma fonte de luz próxima e espera os insetos serem atraídos pela luz e coleta, né? Enfim, essa é a primeira etapa de um trabalho considerado pertencente à rotina taxonômica. Processamento e curadoria. Bom, esses são relativamente familiares a vocês, certo? Pelos corredores do museu aí, provavelmente vocês já toparam com algo nessa forma. Então, também a gente pode considerar parte da rotina taxonômica a questão do processamento e curadoria do material. Então, a coleção do material, o transporte, a fixação, né? Como esse material vai ser disposto na coleção, como ele vai ser armazenado, qual é o padrão de montagem do material científico que eu estou manuseando. Tudo isso são disposições da rotina taxonômica, certo? Tudo isso faz parte do trabalho taxonômico que antecede a publicação de uma classificação ou de um estudo taxonômico qualquer envolvendo qualquer que seja o organismo. Tá legal? Então, processamento, isso envolve a triagem no caso de insetos. Então, não existe uma coleta considerada muito específica quando as técnicas de coleta para insetos e para alguns invertebrados são normalmente muito abrangentes. Então, e nas armadilhas para insetos caem animais de todos os tipos, insetos de todos os tipos, e obviamente não existe um especialista em todos os insetos. Então, a gente faz uma triagem do material para encaminhar para as coleções de destino aquele material pertencente àquele especialista, certo? Tudo isso é o processamento do material, é o trabalho de curadoria da rotina taxonômica. Legal? Consulta a bibliografia. Como eu falei, como a gente vai saber que o nome que a gente está descrevendo não foi usado anteriormente? Como eu vou saber que aquela espécie que eu acredito que seja nova, na verdade já não foi descrita em um trabalho anterior? Que técnicas eu vou utilizar para descrever meu trabalho? Qual é a linguagem atual utilizada na revisão taxonômica do grupo que eu estou trabalhando? Para tudo isso, eu preciso lançar mão
da consulta à bibliografia. Eu preciso saber o que tem sido feito, o que tem sido publicado no grupo em que eu estou trabalhando. Tá legal? Por isso, uma parte essencial do trabalho taxonômico é o levantamento da bibliografia, é saber em que nível está o conhecimento atual do grupo que eu pretendo trabalhar, do grupo que eu pretendo classificar taxonomicamente. Tudo bem? Incluindo um sistema de referência. Então, consulta a bibliografia. Metodologia, né? Aí, como eu falei no início, a metodologia vai depender da escola que você segue, escola metodológica, da política do seu laboratório, do seu orientador, da maneira como você vai conduzir esse estudo, se você vai lançar mão de dados morfológicos, ecológicos, etológicos, bioquímicos, de distribuição geográfica, de todos eles, de alguns outros que não estão contidos aqui, enfim. Né? A rotina da metodologia de um trabalho taxonômico engloba várias áreas do conhecimento. Então aqui, só para dar um exemplo... sem dúvida. Isso não só aqui, né? Desde o início, desde a coleta, desde as primeiras etapas da rotina taxonômica. Tudo isso envolve financiamento, envolve estrutura, né? Exatamente, tudo isso envolve estrutura. Por exemplo, a metodologia a ser adotada, como o Gringo acabou de falar, obviamente vai depender da estrutura que você tem. De que ferramentas você vai poder lançar a mão no laboratório em que você trabalha, certo? Isso vai definir menos o nível, a qualidade do trabalho que você vai fazer, do que o seu empenho em classificar, em trabalhar com aquele grupo, taxonomicamente. Legal? Aqui um exemplo com formigas. Então, a gente lança a mão do estudo de morfologia externa, a gente lança a mão de técnicas de observação de estruturas morfológicas sob a microscopia eletrônica de varredura. Então, aqui a gente tem estruturas dessa mesma formiga observadas em detalhes, olho, aqui a porção ventral da cintura, garras, enfim, a vista dorsal da parte final do corpo. Tudo isso, todas as informações obtidas através desse estudo vão compor a metodologia. São elas que vão definir que critério que eu vou estabelecer para separar, para dividir os organismos que eu estou trabalhando. Tá legal? Então, aqui no caso, são larvas da mesma formiga. Então, aqui eu estou lançando mão também da morfologia das formas jovens, dos imaturos dessa formiga, para saber se existe alguma relação com os imaturos de outras formigas, se eu tenho uma característica morfológica que me ajuda a separar essa espécie de outras através dos imaturos. Enfim, distribuição geográfica, como eu mencionei aqui. Será que a história da distribuição do grupo que eu estou estudando não me ajuda, de alguma maneira, a separar os grupos contidos ali? Ou o contrário, né? Que tipo de padrão de distribuição eu observei, separando ou classificando os organismos que eu coletei da forma que eu fiz? Certo? Tudo isso está intimamente ligado na rotina do trabalho taxonômico, na metodologia do trabalho taxonômico, que deve resultar em uma classificação que reflita, como eu falei no início, o desafio, o grande paradigma do taxônomo hoje é produzir sistemas de referências, classificações que sejam congruentes com a história evolutiva, com os aspectos evolutivos dos grupos. Tudo bem? Esse é um gênero que eu descrevi com o Rogério recentemente. Rogério Rosa da Silva, colega ecólogo, trabalha com formigas comigo no laboratório, aluno do professor Brandão também. Nós coletamos no Tocantins alguns exemplares de formigas e comparando, através primeiramente da morfologia, com os demais exemplares conhecidos para esse grupo, a gente notou que se tratava de um grupo bem diferente de formigas, provavelmente ainda não descrito. Então, o estudo da morfologia fina, detalhada, o estudo dos imaturos, do aparelho de ferrão dessa formiga, de estruturas microscópicas, levou a gente a reconhecer essa formiga como não só uma espécie nova, como um gênero novo de formigas desconhecido para a ciência até então e presente no estado do Tocantins e em Minas Gerais, aqui no Brasil. Então, a partir daí fizemos um estudo mais aprofundado de distribuição, dos grupos próximos a esse grupo, como eles estavam divididos, que características morfológicas eles compartilhavam, se essas características estavam presentes em outros grupos aparentados a eles. Enfim, esse aqui é um exemplo do resultado de um trabalho de taxonomia aplicado aqui no Museu de Zoologia.
certo? É um gênero novo, Tropidomyrmex. Tropidomyrmex. Trópidos é quilha, em grego, myrmex, formiga. Então, isso porque embaixo da cintura ela tem essa estrutura aqui, em forma de quilha, né, que normalmente em todas as outras formigas é único, é arredondado. Ela tem isso bilobado, em forma de quilha. Então, a gente sentou com o Nelson Papávaro e pediu para ele se ele não podia indicar um nome legal para dar para esse bicho. Ele chutou Tropidomyrmex, eu achei ótimo, ficou Tropidomyrmex. Vamos lá? Tropidomyrmex. Enfim, ainda como parte do trabalho taxonômico, a gente tem a nomenclatura. Acabamos de ver exaustivamente as principais regras estabelecidas pelo Código de Nomenclatura Zoológica. Regras essas que a gente vai ter que respeitar num trabalho taxonômico. Caso contrário, vocês lembram, o nome não é válido nomenclaturalmente, taxonomicamente. Tá legal? Então, como parte daquela divisão, daquele estudo que a gente fez observando caracteres morfológicos, moleculares, o que quer que seja, a gente tem que respeitar as regras estabelecidas no Código Internacional de Nomenclatura, para então, a partir do estudo geral dos nossos grupos, a gente poder publicar formalmente e ter os nomes e a nossa classificação válida e acessível para todas as outras áreas do conhecimento. Tá legal? Então a ideia é que o nosso trabalho, como eu falei antes, de separação dos grupos, resulte em um trabalho e uma classificação mais próximo possível do que é a história evolutiva daquele grupo. Certo? Finalmente, feito tudo isso, passado por todas essas etapas, um trabalho taxonômico tem que ser tornado público. Ele tem que ver a luz da publicação. Então, e a gente tem o resultado, que são publicações em periódicos e livros, também, como eu falei no começo, seguindo alguns preceitos do Código Internacional de Nomenclatura, e que vai coroar, vai encerrar esse trabalho taxonômico, promovendo aí mais uma fatiazinha, mais uma pecinha no quebra-cabeça, que é descrever, mapear e conhecer a biodiversidade, a diversidade da vida. Esse é o papel do taxônomo. Certo? Acabou. Perguntas? Experiências pessoais, dramas, aflições, ofensas, qualquer coisa. Vamos lá. Vamos lá. Para determinar e escolher o novo nome da espécie ou do gênero, qual que é a influência, assim? Qual que é o padrão para você escolher? Porque tem algumas pessoas que usam o próprio nome, tem um dicionário para você ir lá consultar e ver qual que é. Uma pergunta fantástica, excelente. Então, ela quer saber, na verdade, quais são os critérios utilizados para se nomear um táxon novo, seja ele qual for. Esse é todo um outro capítulo do Código Internacional de Nomenclatura. Ali existem uma série de regras, de condições, de normas, né, de predisposições que vão estabelecer como é que você deve latinizar o nome, porque o nome deve ser grego, de raiz, de radical grego latinizada ou de latim pura, né, com diversas exceções. Né? Por exemplo, você tendo um nome de gênero, de grego, Tropidomyrmex, por exemplo, nome grego, certo? Então, o nome da espécie, você tem uma espécie nova dentro daquele gênero. O que você pode fazer, que nomes, como você pode lançar mão de um nome para publicar formalmente aquele seu novo táxon. Então, você tem uma série de disposições no código que, entre outras coisas, regem que aquele nome deve ser um nome em latim ou grego, concordando em gênero, número e grau com o nome do gênero, certo? Essa é uma parte um tanto densa da nomenclatura. Por quê? Porque exige, nesse caso, rudimentos, que você tenha um conhecimento pelo menos básico de grego ou latim, ou então que pelo menos você consiga se basear em outros trabalhos para usar um determinado nome
para o grupo que você quer publicar. Tá? Então, além de um nome grego ou latinizado, você pode, por exemplo, fazer uma homenagem. Né? Por exemplo, eu descrevi Tropidomyrmex. Quem coletou a maior série de Tropidomyrmex foi a orientadora do Thiago Carrijo, que está aqui assistindo a palestra, que foi a professora Eliana Cancelo. Então, a gente decidiu que seria justo homenagear a Eliana com a espécie de Tropidomyrmex. Então, o nome ficou Tropidomyrmex eliane. Porque se você quer homenagear uma pessoa do sexo feminino com um epíteto específico, você utiliza o nome da pessoa mais o sufixo AE no final. Entendeu? Eliane. Se for uma pessoa do sexo masculino, você utiliza o nome da pessoa mais o sufixo I no final. Por exemplo, se a Tropidomyrmex tivesse sido descrita para o Tiago, provavelmente seria Tropidomyrmex Tiagoi, certo? Porque a gente coloca um I no final do nome da pessoa. Aí o nome da pessoa tem que obrigatoriamente começar por letra minúscula, tudo bem? Como rege o código. Enfim, a gente tem normas que o código estabelece para atribuição de nomes, que vão desde homenagem a pessoas, a latinização, né, a flexão dos nomes e a concordância com o gênero de latim em grego, em número, grau, para localidades, por exemplo, para você descrever uma espécie de um determinado local e que homenagear aquele local. Então, o código estabelece as normas que você tem que utilizar para que você utilize o nome daquele local propriamente, né, segundo as normas que ele estabelece, para tornar a sua publicação válida. Por exemplo, para homenagear um local, uma espécie coletada no Brasil, você quer publicar aquela espécie como nova, homenageando o Brasil. Então, existem duas terminações possíveis. Brasilienses, porque aí você usa o nome da localidade com o sufixo ensis, ou brasilius no final, ou brasilianos, porque você vai utilizar o sufixo us ou ensis no final de nomes de localidade quando estiver descrevendo uma espécie fazendo referência àquela localidade. Enfim, uma série de outros atributos, de normas, que um capítulo inteiro do código estabelece para que você descreva um taxon novo. Legal? E que não caberia nessa palestra, infelizmente. É uma parte que eu gosto muito. Mais? Mari. Ao identificar o formato dessa nova formiga, o formato que você passou, que o da formiga, as mais frequentes é arredondado. Isso. Aí você identificou adaptações evolutivas com base no formato do gênero, espécie? Então ela perguntou se aquela característica que eu citei especificamente do gênero Tropidomyrmex, que eu mostrei aqui, do fato da cintura até aquela projeção ventral bilobada, se eu conseguir identificar alguma característica, alguma tendência evolutiva com base naquela estrutura. Naquela estrutura, não. Obviamente que o formato daquela estrutura comparado às estruturas, a essa mesma estrutura presente nos gêneros ditos próximos, obviamente vai dar pistas para a gente de como se deu a série de transformação, a evolução daquela estrutura até chegar nessa espécie que eu estou descrevendo. Mas isso é parte de um trabalho mais amplo de comparação que vocês vão ver em detalhes amanhã na aula de sistemática, certo? Provavelmente vocês vão ter esses contextos de evolução, de série de transformações, de estados de caracteres, dentro desse contexto mais amplo de sistemática filogenética. Sem dúvida. Sem dúvida. Certo? Dá um pulo lá em cima? Que horas são?